serão os seus parâmetros. Portanto, a distribuição normal é definida com base em dois parâmetros. Definida com base em dois parâmetros, a média, o valor médio e a variância. Okay? Aqui, alterando o valor médio e a variância, vamos ter comportamentos de coisa diferentes. Okay? O valor médio vai dizer onde é que vamos ter o pico da curva, portanto vai corresponder à zona com a maior frequência, okay, de eventos, e o desvio padrão vai nos dar a abertura da curva. Mais larga ou mais pequena. Quando temos uma distribuição normal 0,1, chamamos isso de distribuição normal padrão, e é uma distribuição extremamente útil porque temos os valores da área abaixo da curva tabulados, em que nós, para cada um dos valores, do eixo X pode assumir, nós conseguimos calcular a área para trás respectiva a esse ponto e daí tirar a probabilidade desses eventos continuados surgirem. Okay? Isto é útil porque, tendo uma distribuição que segue um padrão normal, nós podemos transformá-la numa distribuição normal padrão e então assim utilizar estes valores tabulados para os cálculos que precisamos. Okay? Portanto, é isso então chamamos a distribuição normal centrada e reduzida, chama de Z, em vez de ser N, passa a ser Z, e não é mais do que subtrair pelo valor médio e dividir pelo desvio padrão. Okay? Isso vai fazer com que a curva fique centrada para uma distribuição 0,1. Okay? Isso é importante, como estava a dizer, porque então assim já conseguimos saber se a área que está correspondente a essa zona do gráfico, portanto, tem associada a sua probabilidade e as valores estão tabulados e nós podemos utilizar isso então para realizar os diferentes cálculos. Okay? Aqui temos o exemplo de parte da tabela para os valores do Z positivo. Hoje vamos então entrar na parte dos testes de hipóteses, em que é importante a utilização destes conceitos de distribuição da massa. Então, estamos na última parte, que era a inferência estatística, que temos vindo a falar desde, ou pelo menos a nível de conceito, desde o início. Okay? Que é quando nós pretendemos pegar os dados que nós conseguimos, a informação que nós conseguimos concluir a partir da nossa amostra e extrapolá-la de volta para a população. Portanto, que será sempre o nosso interesse. Nós, quando recolhemos uma amostra para trabalhar, é porque na maior parte dos casos será impossível, ou extremamente difícil, aceder a todos os elementos que constituem a população. Okay? Portanto, utilizamos uma amostra para tirar conclusões, mas a nossa ideia sempre é extrapolar essa informação para a população e daí prever comportamento. Okay? Será sempre o que nos vai interessar em última instância. A inferência estatística não é mais do que um método científico que permite tirar conclusões sobre parâmetros da população. Se lembra quando falámos em parâmetros como a média, o desvio padrão, vamos tentar tirar conclusões sobre estes parâmetros ao nível da população, mas a partir da amostra. Então, a partir da recolha, tratamento e análise de dados de uma amostra. Ou seja, das propriedades que nós encontramos na amostra é que vamos inferir sobre o comportamento da população. Quando se quer estimar um determinado parâmetro para a população,
vamos considerar então, uma função que vai definir esses valores da amostra. Okay? E essa estatística dá-se o nome de estimador. Sempre que nós, a partir de uma amostra, queremos tentar definir um parâmetro da população, utilizamos uma função chamada de estimador. Ao valor, se nós obtemos utilizando essa função, portanto, quando utilizamos o estimador, vamos, sendo uma função, vai nos dar um valor. Okay? Esse valor chamamos de estimativa. E pode então ser calculado a partir da amostra usando o estimador. Portanto, aqui temos exemplos dos parâmetros do estimador mais frequentes de analisar. Já falámos várias vezes aqui, no valor médio e na variância. Portanto, um bom estimador para o valor médio, já tínhamos visto, é o cálculo da média. Okay? Portanto, a média é um bom estimador do parâmetro média da população. Okay? Sempre que obtemos um valor, okay? Portanto, o estimador é uma função, quando fazemos desta forma, esta função para obter um valor de uma média, esse valor da média que foi obtido para aquela amostra, chamamos isso então de uma estimativa. Okay? Portanto, para cada parâmetro, vamos ter um estimador, que é uma função, e a estimativa será cada valor que for calculado. Okay? Portanto, se temos uma população e nós de uma população podemos retirar várias amostras, okay? Nós não vamos analisar todos os elementos que constituem uma população, nós, por um processo de amostragem, recolhemos alguns indivíduos para estudar. As amostras que nós vamos estudar serão diferentes, poderão ser diferentes, nunca vão ser as mesmas, dependendo dos indivíduos em si que foram selecionados daquela vez. Okay? Portanto, nós, para uma mesma população, podemos ter, e utilizando o mesmo estimador, podemos ter várias estimativas, dependendo da amostra que foi analisada. Este conceito faz sentido? Nós temos uma população, okay? Uma população constituída por bastantes indivíduos, e nós não conseguimos estudá-los todos, então vamos, por um processo de amostragem, selecionar apenas alguns. E esses alguns vão constituir a nossa amostra. Okay? Nós conseguimos estudar essa amostra através da estatística descritiva e depois, por um processo de inferência, vamos tentar tirar conclusões para a população. Tiramos essas conclusões com base, então, nas características da amostra. Sim. Qual a diferença da primeira para a última fase? É o X mais? É porque ele está X minúsculo. Daqui para aqui? Não, do X por P que está para. Qual a diferença dessa para a primeira? Isto aqui é quando se utiliza para parâmetros. Essa fórmula de parâmetros? Sim. Ok. É porque achei muito parecido. É parecido. É parecida, mas é utilizada em contextos diferentes. Ok. Então, para fazermos essa extrapolação, precisamos do que chamamos de estimador. É uma função que permite, então, ver o valor que nós temos na amostra, passá-lo de volta para a população. Para um determinado parâmetro, que vai corresponder a esse valor que nós calculamos. Um bom estimador do valor médio será a média. Okay? Um bom estimador de sigma ao quadrado, variâncias, será esta forma da variância que vocês já têm utilizado bom, desde o início para calcular tanto a média como a variância das amostras. Para cada amostra então, que selecionamos, se nós definimos para este conjunto de indivíduos que estão aqui selecionados, calcularmos uma média e uma variância, essa média e essa variância desta amostra serão estimativas. Okay? Então são essas estimativas que nós vamos utilizar para chegar aos diferentes parâmetros da população. Okay? Quanto mais amostras tivermos, mais estimativas vamos ter. Okay? Portanto, é este princípio aqui. E temos uma população com diversos indivíduos. Okay? Eu, quando estou a realizar um estudo, okay, não vou analisar a população inteira para selecionar uma amostra. Dependendo da amostra que eu selecionar, a média
de cada uma destas amostras pode ser diferente, não vai ser sempre igual. Isto faz sentido? Sim ou não? Okay? Se eu tiver a perguntar as idades dos alunos aqui da Universidade do Algarve, okay? Temos uma distribuição de valores, dependendo dos alunos que forem selecionados, a média das idades vai ser diferente. Okay? Fazer a média dos alunos aqui, será diferente de eu selecionar as médias dos alunos de uma turma de quarto ano, terceiro, quarto ano. Okay? Portanto, dependendo do subgrupo que eu estiver a utilizar, eu posso ter valores de médias diferentes. Okay? Portanto, cada uma dessas médias que é calculada para cada uma dessas amostras será uma estimativa. Okay? Vamos ter estimativas diferentes. Mas utilizam todas a mesma função, a mesma forma de calcular. Portanto, utilizam todos o mesmo estimador. Okay? No caso, se nós quisermos inferir sobre a média das idades dos alunos da Universidade do Algarve, portanto, vamos ter na população, vamos ter um parâmetro que será o parâmetro média, okay? Que só existe um, okay? É a média daquela população, só existe uma, mas dependendo das amostras, da amostra que eu utilizar para estudar, posso ter diferentes médias, diferentes estimativas, okay? Utilizando sempre o mesmo estimador, que é a mesma função. Okay? Isso é o que temos aqui. As diferentes estimativas correspondem às médias de cada das amostras, mas só temos uma média da população inteira. Portanto, só existe um parâmetro. Okay? Fez sentido? O que é que está? Onde é que está a parâmetro? O que é o estimador e o que é a estimativa? Exatamente. É a forma? O estimador é uma função que nos vai dar um valor. Mas Okay? é calculado pela amostra? É calculado através da amostra. Ou seja, nós pegamos na amostra, utilizamos um estimador, é uma função, que no caso, se nós estivermos interessados em estudar o parâmetro da média da população, o estimador que vamos utilizar é a média da amostra. E a estimativa seria? A estimativa será o resultado que vamos obter utilizando então essa função. Okay? Portanto, eu aqui, querendo estudar o parâmetro média da população, vou utilizar como estimador a forma da média, que será a função que eu vou utilizar, e dependendo da amostra que eu estiver a utilizar, posso ter diferentes estimativas. Tem diferentes valores. Se tivermos um bom processo de amostragem, não é suposto haver uma grande diferença das estimativas, dependendo das amostras que eu estiver a utilizar. Okay? Portanto, se tivermos um bom processo de amostragem de fazer aleatório, vamos ter sempre uma estimativa que será próxima do que será o valor real do parâmetro. Será que para diferentes amostras que podemos obter a partir de uma população, as diferentes estimativas vão ser próximas umas das outras do valor médio? Okay? Portanto, é aqui que vai surgir a necessidade então dos testes de hipótese. Okay? Porque nós quando escolhemos uma amostra, definimos a estimativa para aquela amostra, nós temos aqui um certo erro associado. Como podem ver, a estimativa pode estar mais ou menos afastada do real valor daquela população. Okay? Então vamos trabalhar, temos aqui um certo nível de incerteza quando queremos inferir sobre qual é o verdadeiro valor do parâmetro. Okay? Portanto, se tivéssemos este valor aqui, o resultado de estimativa, a diferença para o valor do parâmetro seria muito maior do que o que estivesse aqui. Okay? Portanto, temos aqui sempre algum risco associado quando estamos a analisar a nossa amostra. Okay? E isso é que será então importante pensar depois para a frente dos testes de hipótese. Se isto acontecer, as diferentes estimativas serem próximas do investido valor médio, se isto acontecer, temos uma garantia de que a amostra que selecionamos oferece uma estimativa que é razoável, portanto é aproximada do valor dessa população.
Ok? Então, a resposta à questão anterior é dada construindo uma distribuição da amostragem. Ok? Portanto, vamos ter aqui um novo, por dizer aqui um conceito, que será a distribuição da média. Okay? Distribuição da amostragem da média. Portanto, se pensarmos que, dependendo dos conjuntos de várias amostras que podemos fazer, cada uma vai ter uma estimativa, nós podemos ver, ok, qual é a proporção de casos que vão ter uma estimativa aqui, aqui. Portanto, vamos ter à mesma uma distribuição, vai seguir uma distribuição normal. Okay? E é com isso que nós vamos trabalhar para utilizar a média como estimador do valor médio da população. Então, para obter a distribuição da amostragem da média, não é necessário considerar todas as amostras, não é? Pegar em todas as amostras e fazer então a distribuição, graças a um teorema muito importante, que é o teorema do limite central, que nos vai então fornecer um modelo para a distribuição da média. Okay? Portanto, nós não podemos ir buscar, poder fazer várias amostragens, ter várias amostras, para determinar a distribuição. Utilizando o teorema do limite central, podemos então extrapolar para qual seria a distribuição da média para esse caso. Okay? Só indo ao que nos interessa saber do teorema do limite central, não entrando em pormenores, então um teorema extremamente importante na teoria de probabilidades, e vai-nos fornecer uma distribuição aproximada da soma de n variáveis aleatórias identicamente distribuídas. Okay? Portanto, quando temos diferentes variáveis, x1, x2, n, forem, quando que seguem a mesma distribuição, com o mesmo valor médio e a mesma variância, portanto, que seria o caso do que estaremos a ver aqui, a partir de cada uma destas amostras, portanto, consideramos que o valor da média aqui seria uma variável diferente, okay? Portanto, todas estas variáveis, ou seja, as médias de cada uma destas amostras, seriam o nosso x1, x2, x3, x0. Okay? Todas elas, à partida, então, seguem uma distribuição normal, todas elas têm o mesmo, ou tendem para o mesmo valor de média central e a mesma variância, porque elas fazem todas parte da mesma população. À partida, o comportamento de cada uma destas amostras será idêntico, okay? Se o processo de amostragem for bem feito. Se tivermos n variáveis aleatórias, todas com a mesma distribuição de probabilidade, com o mesmo valor médio e variância, se possuem a mesma função de probabilidade, se for assim em caso discreto, ou uma função de densidade de probabilidade em caso contínuo. O que estamos aqui a ver agora, estamos a trabalhar com as médias, estamos a falar em caso contínuo. Para estes casos, temos o valor médio é dado por 1000, que é o valor médio da população, e a variância é dada pelo sigma a dividir pela raiz quadrada de n, okay? O número de elementos que constituem cada uma das amostras. Outro aspecto importante que nos interessa, então, é quando temos para a soma então, dessas n variáveis, depois de devidamente centradas e reduzidas, portanto, quando estamos aqui a falar é quando passamos ao z, okay? Z é começámos a aula por isso, z é uma distribuição normal, comparamos com 0 e 1, soma de n variáveis depois de devidamente centrada e reduzida, segue uma distribuição normal reduzida para valores de n, quando n é suficientemente grande. Okay? Isto é o que nos vai interessar. Sempre que temos um n maior ou igual que 30, podemos aproximar as distribuições de uma distribuição normal. Okay? Para n maior que 30. Portanto, aqui então, é o que nos vai interessar mais aqui do teorema do limite central, é quando temos então, soma de diferentes variáveis, depois de centrada e reduzida. Se o n for maior do que 30, esta nova distribuição, que é criada pela soma de diferentes variáveis, segue uma distribuição normal.
Ok? Podemos fazer essa aproximação. Ok? Isto é importante porque é com base nisto que são utilizados a maior parte dos textos. Okay? Fazemos uma aproximação até com O N é superior a 30 é uma distribuição normal. isto. Quando o N é superior a 30 é uma distribuição normal. Sim, aproximamos a uma distribuição normal. Okay? Claro que não é das várias variáveis. sim. Mas isso é como para a forma de calcular. A forma de calcular a média. Okay? Ou utilizar a média como distribuidor de valor médio. Então, como calculamos o valor médio, é pegar na distribuição dos valores médios. A distribuição dos valores médios é somando as médias todas. Temos de somar as médias todas. Então, para isso, nós não precisamos de estar a determinar a distribuição. Nós podemos aproximá-la da distribuição normal pelo teorema do limite central. Basta que tenhamos um N maior ou igual a 1. Por vezes, o que nos interessa não é chegar a uma estimativa pontual, ou seja, determinar qual era o valor da média naquela amostra, mas definir qual é que seria um intervalo onde a nossa estimativa poderá ocorrer. Okay? Não nos interessa especificamente a média desta amostra ou para esta população seria esta, mas chegar a média para esta população está provavelmente localizada entre este valor e este valor. Okay? Portanto, é isso, então, utilizamos os intervalos de confiança. Okay? Então, tem exatamente a ver com isto. Portanto, se nós tentarmos definir um valor, a estimativa, como um valor pontual, nós incorremos o risco de basta que a nossa estimativa esteja ligeiramente ao lado para que ele deixe de ser verdadeiro. Okay? Então, podemos recorrer aos intervalos para tentar ter um maior rigor sobre as conclusões que nós temos tirado. Assim já não podemos ter um valor exato, em que ou é aquele valor ou não é, e portanto se não for, acabou, já é diferente, já não falhamos no nosso teste de hipótese. Okay? Então trabalhamos aí com intervalos de confiança, para que então o valor que nos interessa saber, sabemos que está tabulado entre dois pontos. Exatamente porque está. Okay? Portanto, definimos um intervalo e vamos assumir com um certo nível de confiança que o valor que nós queremos saber está localizado nesse intervalo. Imaginamos, temos aqui uma distribuição normal. Okay? A escada tradicional na casa reduzida. Okay? Temos certeza que ela vai ter com parâmetros 0 e 1. Okay? Portanto, temos aqui alguns, supostamente será aqui o valor médio, bate aqui. Okay? A mim pode-me interessar saber, em vez de eu tentar calcular o valor médio exatamente, eu posso lhe dizer que sei que o médio vai estar entre este valor e este valor. Isto aqui vai ser definido um intervalo de confiança. Então, o valor que você vai dizer. Vai-me aumentar a confiança porque eu vou encontrar o sítio onde está a média. Okay? Se fizer uma estimativa pontual, tem um valor exato. Se ele for ao lado, tem um teste errado. Okay? Se eu utilizar um intervalo, eu aumento aqui a minha segurança em que a área que eu estou a definir há de conter o valor médio. Então, o intervalo de confiança é um intervalo de valores, determina um conjunto de valores que vai ser utilizado então, para estimar o verdadeiro valor de um parâmetro populacional. Portanto, em vez de utilizarmos uma estimativa pontual, utilizamos um intervalo onde esse valor do parâmetro vai estar incluído. Claro que quanto maior para este intervalo, maior o meu nível de confiança em que o meu parâmetro vai estar aqui, vai estar presente. Okay? Se imaginar que se esta área for maior, se estiver à procura do parâmetro médio, valor médio, quanto maior esta área, maior segurança eu tenho de encontrar o ponto
em que o valor médio esteja contemplado no intervalo que eu esteja a utilizar. Okay? Essa área central vai corresponder então à área abaixo da curva, definida pelo intervalo de confiança, entre os dois pontos. Chamamos a isso de nível de confiança. Okay? E de um ponto de vista de probabilidade, é definido por 1 menos alfa. Portanto, alfa vai ser aquilo que nos sobra para o extremo, okay, do nosso intervalo de confiança. Okay? É que chamamos o nível de significância e que tem como probabilidade o valor alfa. Okay? Portanto, neste caso, se nós definimos aqui um intervalo de confiança no centro, okay? Este aqui é o nosso nível de confiança, alfa, que será o que fica para fora, o valor de probabilidade que fica para fora dessas áreas, é o nível de significância, neste caso, como temos para os dois lados, okay? Este valor alfa será dividido em 2. Esta área aqui será alfa dividido por 2, esta alfa dividido por 2, por uma distribuição normal é perfeitamente simétrica. Okay? As áreas que estão de um lado são exatamente as mesmas que estão do outro lado. Okay? Estes conceitos são importantes porque é aquilo que nós vamos utilizar agora bastante à frente, sobre níveis de confiança, nível de confiança, nível de significância. Vamos estar constantemente a utilizar isto. Portanto, é bom que retenham exatamente o que é que estamos a utilizar e o que é que isso significa. Portanto, nível de significância é a área abaixo da curva, portanto, nos vai estar correspondente ao valor de probabilidade, que está para fora da região que nós definimos como o nosso intervalo de confiança. Okay? Em que o intervalo de confiança então são um conjunto de valores em que nós estamos a utilizar para assumir que o valor do parâmetro que nós estamos a estudar a população vai estar inserido dentro deste intervalo. O intervalo somos nós que definimos. Exemplo, se tivermos um nível de confiança de 0,95, não quer dizer um nível de confiança de 95%, isso é o mesmo que estamos a dizer que temos um nível de significância de 5%. Okay? Porque eles são complementares. Okay? Já sabemos que a soma das probabilidades tem que dar 1, portanto, se aqui esta probabilidade será alfa, a probabilidade aqui do meu nível de confiança será 1 menos alfa. Portanto, se eu tenho um nível de confiança de 95%, significa que tenho uma significância de 5%. Se tiver um nível de confiança de 99%, significa que eu tenho um nível de significância de 1%. Okay? Portanto, isto será importante quando nós faremos os nossos testes de hipóteses. Nós vamos ter que definir aqui esta área que nós queremos utilizar para então ter uma maior confiança ou uma maior significância nos nossos resultados. Quanto maior o intervalo de confiança, menor será a precisão da estimativa. Portanto, se o meu nível de confiança for maior, significa que se o intervalo for maior, tiver uma área maior probabilidade. Claro que a probabilidade do meu valor, do valor da média estar alguns aqui no meio, será muito maior. Okay? Mas a minha precisão, okay? A significância desse valor começa a ser também muito baixa. Começa a ser mais baixa. Okay? Porque se eu incluir aqui o gráfico todo, é normal que o meu valor do parâmetro vá lá estar incluído. Okay? Portanto, perdemos precisão, mas aumentamos então a confiança do resultado. Então,